O fato de que a esquerda aparentemente perdeu o seu, entre aspas, horizonte utópico, que era, historicamente, o socialismo e a revolução, retira da esquerda a capacidade de aproveitar a pulsão da morte em seu favor? Olha, não, é uma pergunta interessante, né? Existe é possível, Deixa eu completar a pergunta. aproveitar. Enquanto você pensa mais uns segundinhos, eu complemento a pergunta. Eu sou de uma geração que literalmente se dispunha a entregar a vida pela causa da revolução e do socialismo. E nós só aceitávamos entregar a nossa vida porque nós nos sentíamos portadores de um outro projeto de civilização. Não era para ter mais salário, mais educação, para melhorar a vida do povo. Não era por isso. Era porque nós nos sentíamos portadores de uma outra civilização superior, justa, humana. Era a ideia de revolução e socialismo, era a ideia de horizonte utópico. E nós nos jogávamos por isso. Isso era internacional. A pulsão da morte, a pulsão da destruição gerada pela sociedade capitalista, a esquerda tinha capacidade de disputá-la porque ela também tinha um horizonte destrutivo, destruir a sociedade e colocar outra no lugar. A perda desse horizonte retira da capacidade da esquerda as chances de fazer essa disputa com a extrema-direita? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que isso é muito significativo, não só no Brasil, como no mundo, disso que acontece na segunda metade da década passada, né, justamente nesse momento em que esses sentimentos antissistêmicos, que se abrem com a crise de 2008, passam a ser apropriados pela extrema-direita, porque justamente é a extrema-direita que está dizendo, frequentemente apenas a extrema-direita que está dizendo, pelo menos que está sendo ouvida, como dizendo, olha, tem alguma coisa de muito errado no mundo e a gente precisa destruir aquela famosa fala do Bolsonaro na embaixada americana, logo no início do governo dele, tem muita coisa que a gente precisa desconstruir, tem muita coisa que a gente precisa desfazer antes que a gente possa pensar em construir qualquer coisa. E isso eu acho que é a resposta à sua pergunta. Né? No momento que a gente tem uma esquerda que conseguiu efetivamente promover algum tipo de mudança, né? Mais mudança do que tinha sido possível em qualquer outro momento da história brasileira por dentro do sistema. Essa é a corrente majoritária da esquerda brasileira. E, nesse momento, ela está dentro do sistema. No momento mais antissistêmico da política brasileira, talvez na história, ela está dentro do sistema e ela está dizendo, não, gente, calma, vamos manter a nossa aliança com o sistema, porque é dentro do sistema que a gente está conseguindo fazer coisas. Bom, inevitavelmente, por conta disso, a esquerda vai perder a capacidade de dialogar com esse sentimento antissistêmico, e aí, naquele momento, sobrava para a extrema-direita se apropriar dessas possibilidades. Agora, para mim, uma das coisas, eu encerro o livro, encerro 2 capítulos do livro falando disso. Para mim, talvez a coisa mais importante da gente entender hoje sobre a conjuntura mundial que a gente está atravessando é que a gente não está vivendo um soluço histórico. A gente não está vivendo um momento ruim do neoliberalismo que levou a essa ascensão da extrema-direita, mas que isso já vai passar e aí vão vir, os adultos vão voltar, vai vir o Biden, vão vir esses líderes responsáveis, não virá a normalização. E a gente vai voltar à normalização. Não existe mais normalização dentro da ordem que existia. O que significa que você tentar manter a ordem que existia, daqui para frente, implica necessariamente ver as coisas piorarem. O que significa que a única possibilidade hoje para a esquerda é fazer coisas que inevitavelmente parecerão radicais dentro daquilo que a gente tem hoje. Né? Eu terminei, agora, depois das eleições, eu terminei, eu escrevi uma análise das eleições brasileiras para New Left Review, que vai sair em português agora, essa análise, na revista Estilhaço, que vai ser lançada esse final de semana.
E eu terminava o texto dizendo, olha, o nosso novo presidente gosta muito de metáforas futebolísticas, e uma metáfora futebolística que talvez seja a mais importante para a esquerda nesse momento é que talvez a melhor defesa seja o ataque. Né? Se você tentar jogar na defesa, se você tentar simplesmente manter o território que você tem numa situação em que a extrema-direita cresceu e ganhou muito território, a tendência é as coisas piorarem, a tendência é você perder território.